Boa noite a todos. Trânsito, hoje o programa do noite. Lima, cordial boa noite a todos os amigos. E o nosso amigo irmão, professor Lima, fará a abertura do nosso trabalho nessa noite. Seja bem-vindo, Lima, obrigado. Boa noite aos amigos Emerson, ao amigo Eduardo Febraio e ao deputado Abuani por compor conosco essa live. Lima, boa noite, obrigado e contigo. Boa noite a todos. Hoje o programa do Lima é no canal do especialista de trânsito, Josimar Amaral. Boa noite, deputado federal Abuani. É uma honra ter você aqui no programa do canal do Josimar Amaral. Boa noite, Eduardo Febraio, da Motiva Trânsito, da cidade de Adamantina. E boa noite ao Emerson Lopes, motorista rodoviário. Boa noite a todos. Começando o programa do Lima, com o deputado federal Abuani. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos começar o programa do Lima hoje com o Eduardo Febraio, fazendo a primeira pergunta para o deputado federal Abuani. Te passo a voz, Eduardo Febraio. Tranquilo. Muito obrigado, Lima. Boa noite a todos. Boa noite, deputado federal Abuani. É uma honra estar com o senhor aqui nessa live. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Josimar Amaral. Boa noite, meu amigo Emerson. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo nesse momento. Falo aqui da Adamantina, estado de São Paulo. Eu percebo que os nossos amigos do deputado estão na capital, né, deputado de São Paulo, nesse momento, né? O Josimar Amaral está em Espírito Santo. O nosso amigo Emerson Lopes, motorista rodoviário, está na cidade de Estado da Bahia. Qual o nome da cidade, Emerson? Eunápolis, Bahia, setor de Porto Seguro. Eunápolis, Bahia, no Paraíso ele está. E o Lima, nosso amigo Lima, está na cidade de Campinas, que é próximo de São Paulo. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, estamos reunidos, né? E eu quero, deputado, começar tratando do artigo 147, que nessa PL, desde 2007, 2019, né? Que ainda tramitou na Câmara e foi para o Senado, né? Se passar no Senado Federal, aí o presidente da República vai sancionar a lei, aí vai se transformar a lei. Se isso tudo ocorrer, só vai mesmo ser efetivado e sancionado, entrar em vigor em 2021, né? Pelo menos é a previsão que imaginamos. Não é isso, deputado? Febraio, boa noite. Boa noite. Eu agradeço aí essa oportunidade, a convite do instrutor Lima aí, ter nos feito e ter montado essa sala aí, de excelentes profissionais da área de trânsito e transporte, né? Eu acho que vocês vão contribuir muito aí com as pessoas que nos seguem para debater esse assunto tão importante que é trânsito, né? E principalmente agora que está em pauta essas alterações, que são várias, não são poucas, né? São muitas alterações que o projeto de lei 3267 nos proporciona, né? E uma das alterações é a questão do artigo 147, onde atribui o período da validade da CNH, né? Nós temos que lembrar que, inicialmente, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, em junho de 2019, apresentou esse projeto na Câmara dos Deputados. Ele, em razão do artigo 147, ele era taxativo no aumento da validade da CNH de 5 para 10 anos, né? De 5 para 10 anos. Consequentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ele criou-se uma comissão especial, que, se eu não me engano, com 34 membros, né, 34 membros dessa comissão especial, para discutir as alterações do Código de Trânsito Brasileiro, né? E também, eu lembro ainda que houve uma discussão muito grande, foi nomeado para ser relator do Código de Trânsito desse projeto o deputado Juscelino Filho, que ouviu várias entidades, várias audiências públicas, debates intensivos. Eu quero deixar bem registrado que eu não faltei a nenhuma das reuniões, acompanhei todas as reuniões dessa comissão de ponta a ponta, sem ter uma ausência, né? Então, eu posso dizer muito bem o que foi debatido. E quanto
ao artigo 147 do aumento da validade, a proposta do relator, do deputado do DEM, do Maranhão, Juscelino Filho, ele escalonou a válida da CNH de acordo com a faixa etária do condutor. 3, né? Então, ficou-se o condutor de 18 a 50 anos, ele renova a cada 10 anos. De 50 a 70 anos, renova a habilitação a cada 5. E acima de 70, a cada 3 anos. Né? Lembrando que se criou também o parágrafo 2º, letra A, que exclui os condutores que exercem atividade remunerada desta regra em questão. Né? Quer dizer que o condutor do transporte coletivo rodoviário, igual o nosso amigo Emerson Lopes, está fora dessa regra. O condutor do transporte escolar, o instrutor de trânsito, o caminhoneiro, o motorista de aplicativo, o taxista, o motofrete, todos estão fora desta regra. Né? E a alegação de muitos psicólogos e muitos médicos é o porquê essa categoria estava mais exposta ao trânsito, com mais transportando passageiros, que teria necessidade de passar por uma avaliação psicológica a cada 5 anos e teria necessidade de fazer essa avaliação médica a cada 5 anos. Né? E eu discordei totalmente dessa posição por vários pontos. Primeiro, eles colocaram todas as categorias que exercem atividade remunerada de formas diferenciadas, com legislação específica para cada categoria, na mesma regra. Quer dizer, o transporte escolar não se aplica a mesma regra para o caminhoneiro. O caminhoneiro não se aplica a mesma regra para o motofrete ou para o mototáxi. O táxi é diferente do transporte coletivo, porque unificaram todos num balaio único. Né? Eu vou dar um exemplo, o que eu defendi na Câmara. Por exemplo, um condutor que vai fazer transporte escolar na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo ou no Brasil não digo, mas no meu estado, que eu conheço bem a legislação, porque lembrando que o município legisla sobre transporte, o estado legisla sobre transporte, a União legisla sobre transporte. Trânsito é prerrogativa exclusiva da União legislar. Mas no que compete ao interesse local, o município legisla também. Então, no estado de São Paulo, vou falar do transporte escolar bem rapidinho. Quem pretende dirigir um transporte escolar no estado de São Paulo, inicialmente tem que ser habilitado. Então, ele já passa por uma avaliação psicológica, lógico. Ele tem que mudar a categoria para a letra D. Ele já passa por uma avaliação psicológica. E para ele fazer o curso, ele passa por outra avaliação psicológica. E, consequentemente, já se deu 5 anos. Ele passou por mais uma avaliação psicológica em razão da renovação da CNH. Não é a mesma regra para o caminhoneiro, não é a mesma regra para o motofrete, e colocaram tudo numa regra só. Todos terão que renovar a CNH a cada 5 anos. Né? Então, em razão desse período de pandemia, acordo com o presidente da República, acordo com o líder do governo, o Rodrigo Maia avocou esse projeto de lei, né, para o plenário. Então, saiu das mãos da comissão especial. Porque se o projeto é votado direto na comissão e não tem recurso ao plenário, o projeto já vai direto ao Senado, sem passar pelo plenário. Como o presidente Maia avocou a discussão para o plenário, teve que passar pelo crivo dos 513 deputados federais. E, consequentemente, eu consegui, né, junto ao líder do meu partido, o deputado federal do Paraná, Felipe Francischini, me deu a liderança. Hoje eu sou vice-líder do PSL na Câmara, e ele me deu a liderança para eu conduzir os trabalhos. Fiquei por 2 dias debatendo no Código de Trânsito, e no último dia, que era uma quarta-feira, por 12 horas sem arredar o pé do plenário. E das mais de 20 emendas que foram apresentadas, umas retiradas, outras não, a única emenda que foi aprovada foi a minha. Né? No convencimento, no discurso, eu consegui convencer a maioria dos deputados que essa regra estava errada. Né? Primeiro, o profissional do transporte, ele não aguenta mais tanta carga tributária, taxas e burocracias.
É muita coisa. Tudo descarrega em cima do profissional do transporte. Tudo descarrega em cima. E quando apresenta-se uma propositura que é para ter um equilíbrio na regra, o condutor fica fora. Então, é inadmissível. Então, eu apresentei a emenda e consegui, no voto em plenário, foi uma vitória histórica na Câmara, porque quando vai o projeto de lei, o relatório a votos, já é um relatório acordado entre as lideranças partidárias. Dificilmente se muda uma regra dessa. E nós conseguimos, com uma votação apertada, nós conseguimos, por 32 votos de diferença, dentro de mais de 450 votos, né, 32 votos de diferença, e aprovamos, né, o meu parecer, incluindo todos os trabalhadores do transporte na mesma regra da validade da CNH a cada 10 anos, de acordo com a sua faixa etária. Né? E, logicamente, eu hoje, né, as clínicas de exame médico, as clínicas de psicotécnico, não ficaram muito satisfeitos com a minha emenda, mas eu acho que é legítimo de cada categoria, cada segmento, defender o seu interesse. Né? E eu fui defender, sim, o interesse dos trabalhadores do transporte, como sempre fiz em todos os meus 5 mandatos, que eu fui eleito 4 vezes como vereador, né, com apoio da categoria de transporte. Então, eu fui defender o transporte com muita convicção. Muita convicção. Eu ministro aula de legislação de trânsito para essa categoria há 33 anos. Eu conheço a realidade do trabalhador do transporte. Né? Então, nós aprovamos, o projeto agora vai ao Senado, e se o Senado aprovar, vai à sanção do presidente. Se o Senado alterar, ele volta para a Câmara para uma nova discussão, esse projeto de lei, o Febraio. Deputado, se o senhor permite, só para fazer uma ressalva aqui, quando eu passei a palavra para o senhor, só para as pessoas que estão nos vendo, porque tem, obviamente, instrutores, especialistas, despachantes assistindo agora ao vivo, né? Mas também tem pessoas que não é do segmento de trânsito, né? São pessoas profissionais de outra área. Deixando claro que a redação do atual, do artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro, atualmente, eles são por dois na verdade, não até 65 anos de idade, a renovação a cada 5 anos, e após 65 anos de idade, a cada 3 anos. Essa nova redação da PL, então, são 3 incisos aqui, né? Então, o inciso 1, o senhor permite eu ler aqui para as pessoas que não são da área, claro, a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. Esse é o inciso 1, né, do artigo 147 da PL, e caso ela for aprovada no Senado Federal, e vai entrar em vigor o ano que vem, provavelmente. O inciso 2 é a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. E o inciso 3 trata a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos, né? Então, o parágrafo atual, o parágrafo segundo atual da redação 147, trata que, como eu falei, a cada 5 anos, até 65 anos, e após 65 anos, a renovação da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, é a cada 3 anos. Deputado, aproveitando o gancho, nós estamos tratando aqui, o senhor explicou muitíssimo bem, o artigo 147 da PL, que vai entrar em vigor, se caso for aprovado. Temos também um assunto muito polêmico, no sentido assim, que desagrada, eu sei, o deputado, eu já vi em entrevista, o artigo 148, que trata do exame toxicológico, né? Ô, deputado, eu até sei a sua opinião, mas o que o senhor acha que na prática pode acontecer? Agora eu estou perguntando porque eu não li direito isso aí. Refere-se, por exemplo, é constitucional isso? Tem como derrubar esse exame toxicológico obrigatório, como está dizendo aí, ou não? O senhor poderia explicar para nós, por gentileza? Olha, hoje o exame toxicológico já tem previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro, né? Lá no 148, parágrafos primeiro, né? Se eu não me engano. Bom, ele já tem previsão. Porém, e também tem a previsão que a renovação a cada 2 anos e meio já está previsto, né? Na atual redação do Código de Trânsito Brasileiro, né? Então,
confirmando aqui, 148A, né, que diz a respeito do parágrafo 1º do exame toxicológico. Só que o que acontece, Febraio? Já tem a previsão, já tem a obrigatoriedade, mas não tem penalidade. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu não renovei, ou melhor, eu não realizei meu exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Qual é a penalidade? Como se fiscaliza? Não tem essa previsão, não tem como se fiscalizar. Então, na redação atual, agora, continua a mesma regra, consolida a mesma regra, se torna obrigatório o exame toxicológico, não só mais para condutores das categorias C, D e E, e sim para todos os condutores, né, que exercem atividade remunerada, e a cada 2 anos e meio, sob pena de cometer uma infração gravíssima, multiplicada 5 vezes. Né? Então, vai para quase R$ 1.500 uma multa dessa. E mais 3 meses de suspensão do direito de dirigir. Então, esta é a nova redação do relator, deputado federal Juscelino Filho, que eu contestei muito, inclusive apresentei emenda para derrubar essa exigência. Por quê? Eu discordo totalmente, né? Eu falo aqui publicamente, já falei em plenário, esse exame toxicológico é mais um esquema para tomar dinheiro dos condutores. Eu não tenho medo de processo, não. Sabe? Por quê? Passou na Globo, que eles vendendo o toxicológico na porta de Detran, né? E o Ministério da Saúde, a informação do Ministério da Saúde, diz que acusou-se exames positivos em apenas 1,9 dos condutores. De milhões de condutores que fizeram esse exame, 1,9. Quer dizer que o exame deu negativo para mais de 98,1% dos nossos condutores. A grande maioria, em massa, não fazem uso de droga para dirigir. É o que diz o resultado dos exames. Então, quer dizer, eu atiro uma bomba na sociedade dos condutores que exercem atividade remunerada em razão da exceção. Quer dizer, a maioria paga por uma exceção. Sendo que, no meu ponto de vista, esse exame é desnecessário e também ineficiente. Quando eu falo desnecessário, é porque já tem previsão legal na lei. Vocês são instrutores, está lá previsto no artigo 65. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima, multa 10 vezes, 1 ano de suspensão, e dependendo do seu estado psicomotor, você vai para a cadeia. Então, deputado, quer dizer que... Pois não. Deputado, assim, nós acompanhamos o trânsito, né? Eu estou aqui no Espírito Santo, assim, tenho um trabalho dedicado durante 22 anos da minha carreira no trânsito, e nós sabemos a importância que tem a política de qualidade, principalmente o conhecimento do trânsito, associada à capacidade técnica, e nós temos, assim, muita satisfação de saber que tem pelo menos uma andorinha tentando fazer verão em meio a 500 e tantos deputados. E aí a gente observa, né, a sua ponderação e o seu posicionamento tentando transportar uma redução de encargos sobre os motoristas na questão do tempo e nessa logística toda aí de curso, atualização, né? Enfim. E, pelo outro lado, o exame toxicológico, que desde o início questionou-se, inclusive, a forma com a qual foi instituído, e ninguém nunca prestou conta de quanto foi arrecadado e o que os laboratórios fizeram com esses exames. E porque no Brasil é muito mais fácil colocar culpa na consequência do que buscar a responsabilização da causa. Então, como nós temos o Emerson, que participa conosco aqui, se nós pegássemos o que é feito com o transporte rodoviário de passageiros e o que é feito para incentivar o transporte rodoviário de cargas, nós teríamos 2 divisões cruciais no transporte. Uma, totalmente roteirizada, polarizada, voltada para a segurança, e a outra, infelizmente, voltada, às vezes, para explorar os profissionais que atuam no transporte, fazendo com que, em alguns casos, eles são motivados a fazer deslocamento
colocando em risco a sua vida, da sua família e de todos os outros, né? E aí viria uma questão: se o exame toxicológico, e conforme o senhor colocou de uma forma categórica e com propriedade, com informações do Ministério da Saúde, se o exame toxicológico fosse, de fato, uma ferramenta de defesa, de segurança viária para a vida dos profissionais, ele deveria de ser um exame sem fins lucrativos, sem custos, para que nós pudéssemos não sobrecarregar a nossa categoria dos profissionais. Eu falo isso porque teve um acidente aqui no Espírito Santo em 2017 ou 2018, que o motorista estava com cocaína, morreu, matou 23 pessoas. Ele foi o explosivo, ele foi o objeto explosivo. E quem aciona o estupim dessa explosão fica com os braços cruzados. Nenhuma penalidade atinge ele. Então, o exame toxicológico, conforme o senhor disse, e com toda a propriedade, fez as ponderações contrárias, né? O pessoal que é a favor, nós estamos dizendo aqui se ele é bom ou se é ruim, não. Nós estamos falando a forma com que ele veio, foi empurrado sobre a categoria, né? E depois a televisão mostrou que, infelizmente, teve vários pontos do Brasil que houve falhas. Então, infelizmente, não houve uma classificação de risco dos transportes, né? Então, se nós temos que proteger os motoristas profissionais, e nós sabemos os valores que são ajustados sobre a categoria, que fizesse o exame para quem exerce atividade remunerada, quem carrega e mantém as expectativas de economia desse país em crescimento, que não fosse cobrado nada deles, né, para que não pairasse essas dúvidas, para que nós não suscitássemos nenhum tipo de desconfiança, para que a legalidade fosse colocada em risco e a saúde e a segurança viária acima de todos, né? Josimar, só complementando, né, realmente eu comungo com você, com as tuas ideias, então quer dizer que, se o problema é esse 1,9% que fez uso de droga, é só fiscalizar, né? Estrutura a polícia rodoviária, estrutura a polícia militar, fiscalize e aplique a lei e pague quem merece. Exato. Agora, eu nunca usei droga na minha vida. Eu sou um condutor de categoria D. Eu tenho que fazer e pagar por esse exame. Sabe o que é isso, Josimar? Isso é lobby político dos laboratórios. Eles arrecadaram bilhões de reais. Até esses dias atrás, eram apenas 14 laboratórios credenciados pelo Denatran, arrecadando bilhões de reais. E tem muito discurso demagógico de deputados, de associações, não, que é em razão da vida, é em razão da grana. Essa é a verdade. É muito dinheiro que se discute. Não tão preocupado com vidas, porque vidas a gente salva com educação, mudança de cultura. É isso que salva vidas, né? O condutor está consciente, responsabilidade, e isso se aprende. E se aprende ao longo dos tempos. Não é um exame, e daqui a 2 anos você vai voltar a fazer um exame, que nem ainda está sendo aplicada essa lei, que vai salvar vidas no trânsito. Não é essa a regra. Essa regra toxicológica, no meu ponto de vista, e eu defendo isso, é dinheiro, é muito dinheiro envolvido. E quem sempre paga a conta é o trabalhador. É o trabalhador do transporte que sempre é tributado, é taxado. Então, não dá mais para engolir essas coisas. Exatamente, deputado. Me permite a parte, Josimar? Fique à vontade, Febraio. Vamos lá. Eu concordo plenamente com o deputado e com o Josimar, no sentido que falta o quê? No caso, se fosse para continuar, se é para continuar esse exame toxicológico, seria sem custo nenhum para os profissionais e também mais fiscalização, né? Não tem fiscalização, então eles fazem o que eles querem, né? Como o deputado falou, acaba virando um lobby, né? Então, na verdade, falta, pelo menos eu falo da minha região, que eu nunca vi fiscalização nenhuma em laboratório. Então, como que fica? Quem garante que isso é correto, a forma que eles estão fazendo? A gente percebe que não é, né? Não temos provas para falar, mas acreditamos que isso é balela, né? Essa forma que eles usam. E eu paguei em 2017 R$300 aqui na minha cidade. Parece que agora baixou uns 30. Mas eu tinha saído de uma internação e eu estava com pancreatite em 2017 e
E eu fui no laboratório, eu falei para a moça do laboratório, olha, eu tomei morfina. E como que vai? É droga. E aí? Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, mas e aí? Ela falou, você escreve aqui no papel o nome dos remédios, medicamentos. Aí eu escrevi, aí comecei, aí dali diante que eu percebi que isso eu senti na pele, né? Aí tira um tucho de cabelo, né? E quem garante que esse cabelo, para que tanto cabelo? Então, aonde que vai esse cabelo mesmo? Será que... E viu, Febraio, você me permite mais uma curiosidade? Claro. Que eu estudei bastante sobre esse tema, quando eu estava defendendo contra o toxicológico. E curiosidade, a Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, foi contra o exame toxicológico. O Ministério da Saúde foi contra o exame toxicológico. A Câmara Temática do CONTRAN foi contra o toxicológico. Várias organizações da saúde foram contra. Todo mundo foi contra o toxicológico, né? Muito me estranhou nos últimos tempos aí, a Abramet mudou sua posição. Mas eu tenho parecer da Abramet que foi contra o exame toxicológico. Todo mundo foi contra, mas está na lei, né? Muito curioso. Então, eu volto a falar o lobby dos laboratórios. Então, deputado, por isso, né, se eles quisessem, quem sustenta essa tese, que quer enfatizar que ele é importante e é a favor, então tira os valores, aí nós vamos ver qual a eficácia, né? Tira a cobrança. Exatamente. A partir de hoje, se ele mostrar a carteira dele profissional vinculada ao transporte, o exame toxicológico é grátis. É gratuito. Exatamente, Josimar. Concordo. A Mônica está reclamando aqui que arrancaram 150 fios do cabelo dela, viu? Tá vendo? Ó? Quer dizer, é a mesma coisa, deputado. Achou estranha, Mônica. Josimar, posso levar a voz? Lima, só para fechar essa ideia, foi a mesma coisa da placa padrão, okay. A placa padrão Mercosul ter início das atividades de implantação no Rio de Janeiro, que não faz fronteira com nenhum país. Quer dizer, por isso que é importante, eu disse ainda há pouco, a voz da capacidade técnica junto aos políticos lá em Brasília. Nós temos que aumentar o quórum de profissionais legisladores que tenham capacidade técnica de trânsito. Porque se nós pegarmos o PL do jeito que ele está aí, ele tem muito mais pontos negativos do que pontos positivos. Tem muito mais esboço de quem não conhece absolutamente nada de trânsito e, infelizmente, vai avocar comentários sobre quem conhece, porque ele foi voto vencido. Nós estamos diante de uma situação que vai promover a maior alteração no Código de Trânsito. Obviamente que os senadores vão fazer contraponto, ele vai voltar para a Câmara, a voz da capacidade técnica vai continuar batendo contra os grupos interesseiros que visam o que o deputado disse. Eu não quero saber quantos morrem no Brasil, porque uma coisa que o deputado falou, eu sustento. Se nós tivéssemos uma estatística sobre os acidentes, e tem em alguns lugares, quem dirige utilizando entorpecente? Qual o horário que envolve em acidente? Os horários principais, entre 3 e 6 da manhã, entre 3 e 7 da manhã. Aumenta a fiscalização. Passa todo mundo de carga que passar dirigindo ali, para ele, verifica se tem uso de drogas. Por quê? Isso resulta também num tratamento insidioso, num tratamento desrespeitoso com a categoria, porque levanta uma suspeita de profissionais, de pais de família, de homens honrados, que colocam a sua vida em risco para transportar as riquezas e manter a nossa economia, pelo menos num sinal de alerta, igual estamos na pandemia agora. E é muito fácil colocar a culpa nas costas ou na conta dos profissionais, sendo que o interesse de carga expressa, de chegar rápido, principalmente em alguns modos de transporte dos perecíveis, coitado do motorista, ele é obrigado a fazer. Então, que fiscalize, que a fiscalização bata de frente com os interessados, e não pegar os motoristas para Cristo e querer crucificá-los. Lima, vai você. Correto. Com você, Lima. Só queria abordar, aproveitando esse gancho aí, claro que é outro país, né? Estados Unidos nem se compara com o Brasil, né? Questão de leis e fiscalização. Mas eu tenho um amigo lá, carreteiro nos Estados Unidos, diz que lá nos Estados Unidos tem o toxicológico.
Só que a transportadora que paga na contratação do motorista, na demissão do motorista, se ele colide a carreta, mesmo que ele esteja certo, a transportadora paga o toxicológico, para ter nenhum problema se estava usando droga ou não, ou bebida alcoólica. Quer dizer, é bem diferente, né? Lá eles pagam, é de graça o toxicológico nos Estados Unidos. Era essa daí a minha abordagem. Lima, deputado Albuani, Febraio. Pode falar. Deixa eu só fazer uma abordagem, quer ver? Vou pedir o Emerson para fazer um contraponto aqui. Se nós fizéssemos um comparativo, acidentes, transporte de carga, acidente, transporte de passageiros, as empresas de transporte de passageiros, qual a eficácia do exame toxicológico para transporte de passageiros? Sendo que a maioria das empresas, ele sopra etilômetro antes de entrar na sua escala, ele sopra etilômetro no meio da escala, ele faz o teste psicotécnico antes da viagem, depois da viagem, para mensurar todo o seu equilíbrio emocional, sua capacidade física, o seu desgaste. Então, conta para nós, Emerson, como é que é essa rotina dos profissionais que transportam vidas? Boa noite a todos, boa noite, deputada Boane, boa noite, nosso grande Febraio, nosso grande Lima, professor Josemar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Me apresentar primeiro ao deputado, que os outros já me conhecem, em parte. Sou da Aviação Novo Horizonte, setor de Porto Seguro, Bahia. É um prazer imenso estar com todos mais uma vez. Deputado, uma honra estar nessa tribuna virtual, mas é uma tribuna. É um prazer imenso. É como o professor Josemar está falando, né? Há toda uma preparação, inclusive agora até nos novos carros agora já tem também um dispositivo, não só, eu não posso afirmar se também é para droga, sei que para álcool, né? Nos DD já tem um dispositivo que você assopra. O Volvo já isso, já tem. Exatamente, já tem um dispositivo que se você assoprar e der algum teor alcoólico, o carro não sai do lugar, fora o acompanhamento que se existe, não é verdade, por parte das empresas. E eu concordo plenamente com o que o nosso deputado está falando. Eu sou a favor, sim, também do toxicológico, mas desde quando se há um acompanhamento, uma fiscalização? Porque, infelizmente, no nosso país, tem uma grande parte que não fiscaliza. Eu conheço colegas, não posso citar nomes, porque é questões éticas, e nem empresas, mas eu conheci, não vou dizer que conheci, que não está mais, colegas que, na época de fazer os seus respectivos exames toxicológicos, o que acontecia? Ele ia lá e pagava a questão do exame para dizer que não usava droga, sendo que a pessoa usava. Então, tem que se ter um acompanhamento, tem que se ter um monitoramento, né? E é de suma importância para a nossa segurança do trânsito, de suma importância para que haja essa fiscalização, porque, com certeza, ele é muito útil, é muito de bom proveito, e se ele ser bem fiscalizado, de uma forma que, se não fosse cobrado, seria melhor ainda para a gente, entendeu? Só aproveitando, Emerson, eu não sou contra a realização do exame. Mas sabe o que acontece? Essa não é a solução da segurança do trânsito, né? Eu volto a dizer, foi detectado apenas 1,9 de milhões e milhares e milhares de exames realizados, 1,9. Aí eu começo a questionar, quem é que mais usa droga dirigindo? É os trabalhadores de transporte ou os playboyzinhos aí, que estão de passeio, tirando racha, curtindo a noite com seus carrões? Quem mais usa droga? Né? Então, quer dizer, exatamente, a questão não é o exame toxicológico que vai fazer com que tenhamos mais segurança no trânsito. Agora, que tem uma arrecadação muito interessante e significativa, eu não tenho dúvida. Né? E quem paga a conta é o trabalhador do transporte. E por que eles não ampliam para toda a sociedade? Porque eles não vão aguentar a pressão da sociedade, a pressão política contra esse exame. Eles não vão aguentar e vão ter que recuar. Agora, como nós somos a minoria, os trabalhadores do transporte, vamos arrancar dinheiro aqui, ó. Porque nós temos um álibi para dizer que é a questão de segurança, salva a vida. Salva a vida nada, meu amigo. Que salva a vida é fiscalização e educação. Veja a questão de álcool. Quando hoje você pensa em beber, você pensa 10 vezes. Porque, espera um pouquinho, se eu beber, eu estou sujeito a uma multa de quase R$3.000, a uma suspensão, posso ir para a cadeia, 1 ano sem poder dirigir.
Em São Paulo, fora esse período de pandemia, nós temos fiscalização de bafômetro todos os dias. Todos os dias. Hoje, o condutor no estado de São Paulo, ele pensa melhor para poder dirigir veículo automotor, principalmente na capital. Né? Então, é a fiscalização que salva vidas, né? Educação, condutor consciente, não é cobrar, taxar, tributar condutor. Que nem eu digo, não é só faca na caveira, não. A gente tem que ter outros critérios para promover essa segurança no trânsito. Verdade. Concordo plenamente. Correto. O Josimar parece que deu uma... Fechou um pouquinho. Olá, pessoal. Tivemos uma interrupção de sinal, mas o sinal voltou. Pedimos desculpas. Tivemos a interrupção de sinal. Beleza, tranquilo. Josimar, agora você faz a sua própria pergunta agora, por gentileza. Ô, Lima, a forma que nós estamos dialogando, né, assim, sem essa questão de fazer uma pergunta, é muito interessante, porque o deputado ele está trazendo para nós as fontes de pesquisa que ele, como parlamentar, utilizou para proferir seu posicionamento, seu voto. E uma situação que o deputado coloca, não vou dizer o deputado, né, o homem, porque antes de ser deputado profissional, o homem, pai de família, amigo, irmão, que é o nosso caso, se nós fôssemos colocar em pauta as consequências causadas por acidentes, a origem de acidente envolvendo drogas, os motoristas profissionais, eles são pichados e taxados como causadores, mas não se tem uma avaliação quantitativa e proporcional. Quantas mortes tem causadas por drogas envolvendo veículos particulares? No caso, foi citado aí pelo deputado, dos bacaninhas fazendo pega, racha, essa história. Então, essa questão deveria ser técnica e ter sido colocada à baila, principalmente nos aspectos dos dados estatísticos, para que nós pudéssemos ter uma comparação. Observe uma situação. Já que todos têm sede de segurança viária e redução de mortes, então coloca o exame toxicológico para todos os condutores de veículos e pilotos de moto e coloca o valor simbólico de R$10 o exame para todo mundo. Você entende? O que vai chover de problema aí no Brasil. Ó. R$10 o exame, para falar que não é de graça, e coloca para todo mundo. Infelizmente, né? Porque aí é muito mais fácil jogar para cima dos motoristas profissionais. Correto. Mas sabe o que acontece, Josimar? Não é porque Bom, deputado, fica à vontade. Me desculpe de vez em quando atropelar aqui. Mas sabe o que acontece? Não é porque eu fiz o exame hoje e deu negativo, que amanhã eu não vou usar droga. Não vou voltar a usar droga. Né? Eu vou ter mais 2 anos e meio pela frente para usar droga à vontade, se for pensar nessa regra da lei. Né? Então, quer dizer, temos que fiscalizar, não tem jeito. E a fiscalização não é fiscalizar todos os condutores, é por amostra. Não tem jeito, né? Não tem um policial para cada condutor. Então, é por amostra. Você tem que saber que se você fez uso de droga, você está sujeito à fiscalização e a pena vai ser duríssima. Mas tem que ser duríssima a penalidade para esse condutor. Deputado, o grande problema que eu percebo é a falta de fiscalização. Né? O efetivo é sempre incompleto, pelo menos no estado de São Paulo, né? Eu falo aqui na região da Nova Alta Paulista, nós tínhamos a base da Polícia Rodoviária a cada 50 quilômetros. Vamos para o estado, divisa com o Mato Grosso, é da Sena, né? 60 quilômetros do Mato Grosso. Aquela base, devido à mudança da rodovia, alteração de faixas ali, acabou desativando aquela base. A base aqui de Adamantina também tem bem menos efetiva. O PAN nem se fala, que é cada 50 quilômetros. Aí vai para Marília, sentido São Paulo. Então, a gente percebe que 10 anos atrás era outra realidade. Você via as viaturas do TOR com 4 policiais rodoviários, sargento, tenente, soldado, cabo, transitando na rodovia. Então, no caso de tráfico de drogas, até mesmo de infrações de trânsito, né, você percebe que você vê poucas viaturas da Polícia Rodoviária hoje na minha região, que é do estado de São Paulo, da Nova Alta Paulista. Então, você percebe que... Um exemplo que eu estou dando da minha região, né, deputado? Então,
pelo que os colegas militares me contam aqui da região, diz que aí para São Paulo também está diminuindo o efetivo da polícia rodoviária. Cada década vai caindo, o pessoal vai se aposentando, aí, enfim, procede isso aí perto de São Paulo? Olha, Febraio, só para um detalhe, eu comentei no início da live que nós tínhamos que estruturar as polícias para ter uma fiscalização mais efetiva, né? Eu não tenho dúvida, tem que investir na polícia, tem que investir na fiscalização, né? Nós temos que ter um efetivo melhorado em razão da quantidade e qualidade. Nós temos também que ter, né, para que tenhamos um aumento na fiscalização, tem que ter uma polícia equipada, preparada, tem que investir. Isso é investir em segurança, não é o exame, né? E detalhe, eu acompanhei uma audiência pública, se eu não me engano, na Câmara, e ouvi na época do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que quando ele assumiu a pasta, ele falou assim, muito engraçado, se gastou no governo passado mais em fiscalização eletrônica, radares, do que investimento em sinalização e manutenção das vias. Quer dizer, você gasta mais na fiscalização com radares do que em investimento na segurança, né? A conta não fecha. Como você quer ter um resultado positivo, né, em razão a óbitos no trânsito? Não tem como. Então, quer dizer, nós temos que... É uma questão de investimento, mas essa conta não é só do condutor. E essa conta que nós pagamos não vai trazer resultado efetivo à segurança do trânsito. Eu volto a falar, eu faço o exame hoje e vou retornar a fazer o exame há 2 anos e meio. Eu tenho mais 2 anos e meio de um lastro de tempo para fazer o uso de qualquer droga que eu quiser, né? Então, quer dizer, é a fiscalização que vai inibir os condutores de fazerem uso de droga ilícita. Eu estou vendo aqui uma pergunta que me perguntam se eu sou a favor ou contra o PL 3267, né? Eu acho que já passou aqui, mas a pergunta é do... Deixa eu ver aqui, é do Paulo Antônio Xavier Bento, se eu sou a favor ou contra o PL. Isso. Eu, para poder fazer alguns encaminhamentos, eu sou obrigado a votar a favor, mas eu sou contra o toxicológico. Só que o toxicológico está no bojo inteiro do projeto. Se eu votar contra, eu estou votando contra o aumento da validade da CNH, que eu acho que nós temos que ter essa flexibilidade, sim. Eu, quando me habilitei, eu renovei minha habilitação depois de mais de 20 anos. Eu tirei com 18 e só fui renovar aos 40 anos de idade, depois de 22 anos. Eu sou a favor. Eu sou a favor da flexibilização da pontuação. Não é nem flexibilização, é ajuste na lei, a questão dos pontos. Eu volto a falar do estado de São Paulo. Nós chegamos a um pico de 520 mil CNH suspensa no ano. Mais de 500 mil de condutores que tiveram a CNH suspensa. Isso não é razoável. Tem alguma coisa errada. E o código é de 23 anos atrás. Então, quer dizer, o quanto a tecnologia na fiscalização avançou nesses 23 anos. Sim. A penalidade, 6 meses no mínimo de suspensão, não é razoável a um profissional de transporte, e ninguém sai na rua aí pensando em tomar multa. Olha, já que aumentou a pontuação, eu vou tomar uma multinha hoje porque aumentou a pontuação. Ninguém quer desembolsar 300 conto para pagar uma multa de trânsito. Né? Então, não é porque você aumenta a pontuação que vai haver um maior índice de acidente de trânsito. Simplesmente são ajustes da lei. E o código ajustou um monte de regrinhas, um monte de regras. Então, eu tenho que votar favorável. Por exemplo, né, quando a gente fala na questão do artigo... Rosemar? Oi? Tranquilo, prossiga, deputado. Tá. Que nem a gente fala em razão do artigo 282. O 282, que fala que tem 30 dias para você ser notificado, o 281, parágrafo único, inciso 2º, né?
O auto da infração será arquivado, seu registro julgado insubsistente, se no prazo mais de 30 dias não for notificado. A lei só prevê a notificação do auto em 30 dias. Ela não prevê a notificação da multa. Aí o que faz? A Polícia Rodoviária Federal, DENIT, você toma uma multa hoje, chega daqui 3 anos a multa para pagar. Esse carro nem era seu naquela época, mas a multa chegou para você. Então, nós conseguimos emplacar uma limitação, um parâmetro de 180 dias. Isso é bom. Quer dizer, você vai ser notificado, você vai ter todos os prazos de recurso, e se não chegar em até 180 dias essa multa, você vai pedir o cancelamento dela. Né? Então, quer dizer, foram muitas regrinhas que foram corrigidas. A questão do 138 mesmo, no transporte escolar, lá no seu inciso 4º, o condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 21 anos, categoria D, inciso 4º, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou 2 médias nos últimos 12 meses. Aquele condutor escolar que dirigiu por 5 anos sem nunca ter tomado uma multa, ele parou numa zona azul e não colocou o cartão, não baixou o aplicativo lá, tomou uma multa grave, 1 ano sem poder dirigir. Não é razoável. Então, nós conseguimos corrigir isso. Agora, é só na segunda gravíssima que ele fica impossibilitado de dirigir. Porque, na regra atual, 2 médias, ou uma apenas grave, ou uma gravíssima, 1 ano sem dirigir. Não tem razoabilidade. E, diante disso, foram várias e várias regrinhas que nós conseguimos aí estar fazendo esse ajuste, né? Se for comentar também sobre ajuste, tem o 284, o artigo 284, que tem um esquema... O esquemão das prefeituras, o esquemão do Estado, porque nós temos direito, por lei, de pagar a multa com até 40% de desconto. Que quando eu abro mão da defesa prévia e abro mão do recurso da multa, me dá o direito de pagar 40% de desconto, né? Eu reconheço a infração e abro mão dos meus recursos. Porém, tem uma regrinha na lei hoje que fala assim, que se disponível. Aí o que faz a prefeitura? Não disponibiliza o sistema e você não tem esse direito. Nós corrigimos. Agora vai ser direito do condutor, vai ser uma vontade desse condutor, se ele falar assim, olha, eu reconheço a infração, realmente eu cometi a infração, vou abrir mão dos meus recursos, mas eu quero os 40% de desconto. A prefeitura, o Estado vai ter que dar os 40%, porque foi corrigido. Então, o Código de Trânsito foi ajustado. Muitas pessoas aí discutem e falam, foi flexibilizado, isso vai acontecer um monte de acidente, vai morrer um monte de gente. É tudo conversa fiada. Né? Não é o meu ponto de vista. E eu tenho o direito de me posicionar. Exatamente. O deputado, perfeito. Como que está eu pretendo fazer uma pergunta para o deputado, mas a ordem, Josimar, Lima, o Emerson fez a pergunta. Como que está, Josimar? Está me ouvindo? Não, estou ouvindo. Pode seguir, Ferrari, está ótimo. Posso seguir? Tá ok. Deputado... Pode seguir, deputado, pode seguir. Pode seguir? Deputado federal, tratando aqui do artigo 64 da PL, né? O artigo 64, nessa PL, está dizendo o seguinte: as crianças com idade inferior a 10 anos que não têm atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas no banco traseiro em dispositivos de retenção adequados para cada idade, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN, né? Enfim, o parágrafo único diz o seguinte: o CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção e que refere ao caput desse artigo, das normas regulamentadoras, né? Então, eu percebi, eu lendo esse artigo, eu achei interessante a PL, caso for aprovada, que ela melhorou essa redação, né, deputado? Inclusive, ela especificou, como na atual não tem, né, a especificação da altura da criança, de 1,45 m. Eu, particularmente, como eu tenho filho, claro, meu filho já tem 13 anos, mas eu lembro quando a minha esposa anunciou que estava grávida, a primeira coisa que eu comprei foi o bebê conforto, posteriormente a cadeirinha, com selo do Inmetro, aquela coisa toda, levei na base da Polícia Rodoviária, perguntando se estava tudo ok lá, a instalação. Enfim, aí até o rodoviário, na ocasião, falou, poxa, todos os motoristas, pais, né,
fossem preocupados. Ele não me conhecia, ele era de fora. Ele falou, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou instrutor de trânsito, né? Mas isso a gente tem que pensar, priorizar as vidas humanas no trânsito, né? Falta pessoas aqui na região, por exemplo, usa aquele dispositivo do cinto de segurança, encontra no ferro velho, nos carros novos, só porque eles acusam o dispositivo que você está sem o cinto. Então, eles colocam para enganar, usam isso no filme, então a fiscalização acaba não fiscalizando e passa despercebido. Então, essa cultura que nós temos, infelizmente, é lamentável, é triste. Pessoas reformadas, pessoas esclarecidas, né, em outras coisas, mas no trânsito eles ignoram. Quando nós vamos nas escolas falar de educação para o trânsito, os gestores, secretários ignoram, faz pouco caso. Quando o tema é trânsito, nunca é visto de uma forma bem-vinda, né? Então, deputado, voltando aqui ao artigo 64, referente às crianças, e fica no capítulo 3º, que é das normas gerais de circulação e conduta. Então, mudou só nessa parte da redação das normas gerais, né? Na fiscalização, continua igual a infração, o artigo e a penalidade, tudo da mesma forma, né? E caso essa PL for aprovada. Essa questão da idade, né, das crianças aí com a cadeirinha, era prevista em resolução, né? E eles simplesmente transportaram para a regra, né, da lei. E acrescentaram a altura de 1,45 m, né? Eu burocratizo um pouco, porque o condutor, o policial, o agente vai ter que medir, né? Não tem jeito. Mas o que acontece? Não temos muita novidade, não, porque já tinha previsão na resolução, né? Simplesmente foi dada uma legalidade, tendo uma exigência através de lei. Então, está lá, sim, no relatório, já foi para o Senado, mas sabe que eu queria aproveitar essa oportunidade, estar falando aqui com várias pessoas que nos seguem nesse momento, e com todos vocês, que eu tenho um pouquinho, né? Ninguém é dono da verdade, a gente aprende a todo tempo, né? Claro. A vida é uma aprendizagem, mas eu tenho um pouquinho de experiência de parlamento, né? E eu tive 4 mandatos aqui em São Paulo como vereador, no maior parlamento da América Latina, que é a cidade de São Paulo. E agora, no parlamento da Câmara dos Deputados a nível nacional. E quem faz a pauta de todo o parlamento municipal, estadual e federal é a sociedade. Eles discutem o que nós queremos. Então, o que eu digo aqui? Os condutores, os trabalhadores do transporte, os profissionais da área de trânsito têm que se posicionar. Eu não vejo os nossos trabalhadores, os nossos profissionais da área de transporte se posicionando. O que é se posicionar? É entrar nas redes sociais dos deputados federais, é entrar na rede social da Câmara dos Deputados, do Senado, conversar com o senador, Instagram, e-mail, WhatsApp. Porque o que acontece? Muitas vezes o parlamentar, que não é do nosso segmento, ele acaba ouvindo apenas um lado. Ele acaba ouvindo apenas os médicos. Ele acaba ouvindo apenas os psicólogos. E eles vão legislar com uma visão monocular. Simplesmente é uma categoria. Então, eles têm que ter uma visão mais ampla. E o nosso pessoal não se posiciona. Né? Nós temos que começar a pautar as regras de trânsito no Congresso Nacional. Sem dúvida. Mas, deputado, a gente preza sempre a segurança em primeiro lugar, né? Vidas humanas, está tratando o trânsito, trata disso. O senhor, antes de ser deputado, o senhor também continua sendo instrutor, especialista, né? E conhecedor de sala de aula. Inclusive, deixar bem claro aqui que muitas vezes o deputado, ano passado da pandemia, ele postava fotos nas redes sociais, indo ministrar aula no sábado, né? Como deputado federal, sala de aula com meus meninos do transporte, sempre. Detalhe, eu ficava com inveja só com uma coisinha ali que eu ficava com inveja. A forma de ir, o transporte público, se for usar o transporte público aqui, não tem como usar o transporte público para me dar aula. Eu tenho que rodar com o meu carro, 100 km. Aqui eu tenho o benefício de um corredor de ônibus que de carro eu demoro 40 minutos, de corredor 20, né? Então eu vou de ônibus. Claro, sem dúvida. Ô, deputado, eu tenho uma pergunta aqui do empresário. O empresário de São Paulo, Fernando Rodrigues, da empresa de ônibus
de turismo, locadora Beija-Flor. Ele está perguntando o que o senhor acha. Eles cobram R$ 1.800 por ano a NTT para cada ônibus. A NTT ela é muito especialista em criar burocracia, né? Se você pegar as legislações da NTT, é tanta regra, meu amigo, é tanta regra, é tanta portaria, tanta portaria, tanta portaria, que, desculpa, eu não consigo debater esse tema, de tanta portaria que publicam. Muitas portarias. E criam taxas, realmente, taxas que têm que ser reavaliadas, né? Tem que ser reavaliadas. Eu sempre digo, eu acho que é um massacre ao transporte. É um massacre ao transporte. Transporte público já não é barato. E quando a administração pública, o poder público intervém, ele sempre intervém de forma para burocratizar e para tributar. Né? Sempre essa intervenção. Então, tem que ter um pouquinho menos de Estado, né? Um pouquinho menos de Estado e deixar o transporte fluir. Né? A gente tem que ter regras, eu não tenho dúvida disso, mas tem muita intervenção do Estado. Então, isso acaba burocratizando, sim. Né? R$ 1.800 é caríssimo, não tem, inquestionável. Deputado. Tem outra questão aqui do setor de autoescola e do pessoal aqui do turismo, que está muito afetado pela pandemia, que o serviço já vão fazer 4 meses parado, eles não estão conseguindo a linha de crédito para pagar as suas dívidas, funcionaram na Caixa Econômica Federal. Olha, aí tem que se avaliar realmente qual é a burocracia que os bancos estão adotando, né? Porque o Pronamp foi aprovado. Então tem que ver aonde está essa burocracia. Porque o Pronamp, que é uma linha de crédito para pequenas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, visa quem em 2019 teve uma arrecadação, você pode pleitear 30% desse valor. Só que fica condicionado a esses bancos. Então, quer dizer, tem muito banco que acaba burocratizando e dificultando, né? Então, eu não sei, mas eu acho que tinha que analisar em vários bancos, verificar qual é a melhor condição para poder fazer esse empréstimo. E lembrando que esse empréstimo é bem razoável, porque dá 8 meses de carência para pagar a primeira parcela e uma taxa de juros muito baixa, que é taxa Selic mais 1,25 ao ano. Taxa Selic hoje caiu para 2,5, com 1,25, 3,75 ao ano. Dividido por 12, dá 0,3 alguma coisinha. Então, é realmente interessante esse empréstimo. Agora, o nosso problema são os bancos que não querem perder nunca. Está vendo todo mundo sofrer, um período de pandemia, destruindo famílias, essa pandemia, destruindo a economia, e os caras querem ganhar em cima ainda. Né? Bando de urubu esses bancos, essa é a verdade. Deputado. Concordo plenamente. Lima. Pode falar, Josimar. Assim, nós estamos caminhando aí para 1 hora de live. É verdade, hein? Puxa vida. E assim, agradecer os internautas que nos acompanham, agradecer os amigos que, como diz o Emerson, né, que nós montamos um plenário virtual. E assim, uma coisa que me agrada muito é a objetividade do que está sendo tratado aqui, a humildade e a transparência com que o deputado traz as suas informações, porque feliz aquele que não teme, né? Quem não tem medo não teme. E sempre quando a gente pauta pela dignidade, pelo respeito, pela honra, e com a sabedoria, a gente fala aquilo que tem que falar sem ofender as partes e também respeitando aqueles que pensam de outra maneira. Então, eu tenho, assim, gostaria de saber a posição do deputado em relação ao seguinte. Nós temos 27 DETRANs, dos quais cada DETRAN parece que tem um presidente da República. Ao invés de ser diretor do DETRAN, alguns DETRANs eles agem como se fosse medida provisória. Claro que nós não podemos generalizar que tem DETRAN que é referência, que tem muito, e talvez também não seja culpa dos servidores. Agora, muitos DETRANs não conseguem aplicar o processo de suspensão do direito de dirigir da forma com que a lei já determina há 22 anos. Essa alteração proposta, né, que está lá no PL, de transformar
uma competência irrenunciável dos DETRANs que emitem as cartas, ou as CNHs, que vocês chamam em São Paulo de cartas, para um órgão do Estado, do município, até mesmo a PRF, órgão fiscalizador, para ter a competência para abrir um processo para suspender a carteira. Eu vou fazer uma pergunta composta para já aproveitar o nosso tempo, para otimizar, viu, deputado? Então, eu gostaria que você colocasse as suas observações sobre essa possibilidade do PL e a outra sobre o bloco de aumentar para 40 pontos, para 39 pontos, a possibilidade daquele que tem a inscrição de exerce atividade remunerada e aí excluir as categorias, podendo fazer um curso preventivo de reciclagem com 39 pontos. Então, as perguntas são: a possibilidade e a competência dos órgãos fiscalizadores de suspender a carteira e uma margem de comentário que pode surgir, e obviamente já surgiu, da impunidade ao elevar o bloco punitivo para 40 pontos, trazendo a restrição de até 39 para os profissionais substituírem a punição, a penalidade de suspensão pelo curso de reciclagem preventivo. Gostaria de Josimar, realmente está no texto, né, do projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, essa possibilidade é uma questão que me preocupa, sim, né, eu tenho que ser honesto. Preocupa em que ponto, inicialmente? Essa atribuição de suspensão na CNH aos órgãos que aplicam as penalidades. Tem muita prefeitura que não tem estrutura nem para fazer a microfilmagem de uma multa. Quanto mais para acompanhar um processo de suspensão, deixando o direito de ampla defesa, do contraditório, todos os direitos, né, constitucionais dos nossos condutores. Né? Eu não sei se vão ter estrutura para isso. Qual que é a minha preocupação? Virar uma bagunça danada e quem sair prejudicado no final das contas é o condutor, que depende da sua habilitação para poder dirigir, que depende da sua habilitação para poder trabalhar. Então, quer dizer, eu fico muito preocupado com essas questões. Será que todas as prefeituras terão esse controle, essa estrutura para poder aplicar essas penalidades? Todos os órgãos de trânsito, então é preocupante, né? Nós vamos ter que pagar para ver. Outra questão... Deputado, antes da outra questão, gostaria de colocar um parêntese aí, também é o seguinte: a resolução 357, ela é de 2010. Ela regulamenta a formação das comissões que julgam, lá das jaris. Aí nós vamos perguntar o seguinte: não foi feito um realinhamento de critério técnico para quem é indicado para jari? Imagina, eu tenho o deputado Albuani, que tem experiência parlamentar municipal, experiência parlamentar federal e um dos maiores conhecedores do desenvolvimento de profissionais de transporte. Então, você tem critério técnico para falar sobre isso. Não é desmerecendo nem causando nenhum tipo de preconceito aqui, longe disso, respeitando. Sim. Agora, imagina alguém que é indicado para uma jari, que não tem a capacidade técnica processual, que não tem o domínio dos ritos de preenchimento do auto de infração, consecução processual. Imagina nas mãos de uma pessoa dessa, sem o preparo adequado, e ainda podendo sofrer interferência de política para não punir fulano ou para deixar de punir fulano. Então, quer dizer, nós estamos como se nós estivéssemos pegando um pedaço do PL e entrando numa contramão que nós podemos ampliar a margem de impunidade e, infelizmente, punir profissionais de forma indevida. Né? Realmente. E deixar de punir quem deve ser punido também, né? Essa é a questão. Hoje mesmo eu recebi no meu escritório, não quero mencionar a cidade aqui, para não vincular, mas um agente, o chefe de trânsito lá da cidade, falou assim: olha, deputado, a gente fiscaliza, a gente lavra o auto, mas isso virou uma máquina política, porque a gente lavra o auto e o prefeito vai lá e quebra. Né? Pensando no voto e no apoio político, o cara lavra, fiscaliza e o prefeito quebra.
né? A gente não aguenta mais, nós estamos desmotivados na cidade. Virou chacota a fiscalização na cidade. Então, quer dizer, será que não pode, né, ter esse mesmo caminho, a suspensão da CNH? Me preocupa, né? Me preocupa, né? Não vamos estar aqui taxando ninguém, nenhum município, mas é uma preocupação, você tem total razão, Josimar. Concordo perfeitamente com você. Eu acho que onde também muito se mexe, posso né, acaba interromper? tirando mal. Posso interromper o senhor mais uma vez? Pô, lógico. Veja bem, o artigo 19 do Código de Trânsito, ele fala da competência do Denatran, e lá no parágrafo 1º, ele fala de uma possível, né, auditoria aos órgãos que não correspondem ao exercício das suas atribuições nos termos da lei. Então, eu vou perguntar agora, não ao deputado, vou perguntar ao profissional do trânsito, Albuane. Se fosse instituída hoje uma comissão de investigação de todos os Detrans, na sua opinião, educador Albuane, quantos Detrans cumprem a determinação do inciso 2 do artigo 22 para suspender a carteira? Então, a pergunta é composta por quê? Para não dar a conotação de que nós estamos culpando os Detrans. Porque se nós apurássemos, os Detrans poderiam vir e dizer o seguinte: olha, aqui falta estrutura, aqui falta apoio, aqui falta tirar menos o nosso dinheiro e levar para o governo, para o Caixa Único, para a gente investir no Detran, para que nós pudéssemos, né, unificar esses procedimentos. Na sua opinião, dos 27 Detrans, se fizesse uma apuração minuciosa, será que passaria pelo menos aí 10%, 20%? Educador Albuane. Eu vou me limitar, Josemar, a te responder de forma ampla, porque eu não conheço os Detran dos outros estados. Mas vou falar de São Paulo. São Paulo não passaria, né? São Paulo não cumpre as regras. Hoje, o que as autoescolas estão sofrendo com o Detran de São Paulo é brincadeira. Vem lá o diretor de habilitação, com todo respeito ao diretor de habilitação, muito respeito por ele. Ele deu uma programação, não está sendo cumprida a programação. As autoescolas estão abertas e o Detran não está aberto. O governador coloca a cidade de São Paulo na faixa amarela, onde se flexibiliza a questão do afastamento social, né? Abre loja, shopping, restaurante, mas o Detran não abre. Que história é essa? Deputado, você permite? A parte? Josimar, posso... Permite a parte? Meu irmão. Eu vou mencionar aqui, deputado, o senhor deve estar sabendo, fui procurado por um amigo do Pernambuco, a proprietária da Educat Trânsito, né, o Rodrigues, Lindomar Rodrigues, e ele pediu para mim passar uns contatos que ele gostaria de fazer um grupo, né, no qual já chegou 38 empresas entre o estado do Pernambuco, São Paulo, nosso estado, Rio de Janeiro, Paraná, dos cursos de Resolução 68 do CONTRAN, né? Os cursos especializados, no qual eu também ministro em várias escolas, sou credenciado. A questão aqui no nosso estado de São Paulo, o sindicato, Sindautoescola, juntamente com o diretor do Detran, já fizeram um contato e acabou tornando aulas remotas na primeira habilitação. O estado do Rio Grande do Sul, e acho que o estado do Josimar, já está acontecendo as aulas remotas. A questão que nós, do curso especializado, ficamos esquecidos, não só do estado de São Paulo, como do Brasil inteiro. Então, na prática, deputado, o que vai acontecer daqui para frente? Vai, aos poucos, com todo o distanciamento social, álcool gel, obedecendo ao OMS, enfim, intercalando a sala de aula, por exemplo, a capacidade máxima para 20 alunos, só vai poder ir com a aula presencial a 10 alunos, com todas as faixas, aquela coisa toda, né? Que a legislação agora está regulamentando. O que pode acontecer na prática para nós? Porque os proprietários de escola, os instrutores estão super preocupados, porque não tem uma luz no final do túnel, deputado, e possamos retornar ou presencial ou aulas remotas, né? Mas a EAD já está próximo disso daí, querendo aproveitar a pandemia e acelerar mais. E, enfim, o que o senhor acha que na prática pode
acontecer de favorável para nós da Resolução 68 das escolas públicas, as EPTs? Olha, Febraio, bom, inicialmente, quanto à aula remota, em São Paulo, no estado de São Paulo, está inaplicável, né? E muito me estranha a posição do Detran de São Paulo, que não tem previsão na deliberação ou resolução, não sei se é a 798 agora, eu tenho que fazer essa pesquisa, que autorizou a aula remota na primeira habilitação, né, a resolução. Só que, através de um comunicado do Detran, ele permite a aula remota somente por empresas credenciadas junto ao Denatran com base na 730. O Detran está criando exigências que não estão previstas na resolução, né? Então, o Detran, Josimar, igual você falou, legisla. Em vez de ele apenas executar, ele legisla. Ele é um órgão executivo, não legislativo, né? E aí, consequentemente, cria-se burocracias e o sistema não está adaptado, as autoescolas não conseguem cumprir. Eu estou lá com a minha autoescola de porta aberta, um exemplo. Recebendo aluno, eu vendo prestação de serviço, mas o serviço não pode ser prestado. Que aluno vai querer pagar uma habilitação, sendo que não tem data para início do processo de habilitação? Quer dizer, o Detran exige tantas coisas e eles mesmos não cumprem nada, né? Eu estou indo para a Câmara dos Deputados essa semana e vou fazer o uso da tribuna e mandar recado, principalmente para o Detran do nosso estado, aqui de São Paulo. Eles têm que dar um basta. Não pode mais, não tem como. As autoescolas estão fechando. Tem autoescola com prestação de carro a pagar, atrasada já 4 meses. Verdade. Há aluguéis que não estão sendo cumpridos. Tem proprietário que não quer negociar. Aqui no meu bairro, onde eu moro, a autoescola de 55 anos fechou as portas. A outra com 30 anos fechou as portas, né? E o Detran não dá a mínima, não cumpre os prazos. Então, quer dizer, o Detran ele tem que se posicionar, né? Estamos com um novo diretor do Detran aqui. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse ao conhecimento dele, mas se não for através dessa live, vai ser através da tribuna da Câmara dos Deputados. Mas o problema maior, Febraio, está por vir, que são os cursos EAD. Isso. Eu vi muitos deputados federais posicionando contra a minha emenda, porque eu incluí quem exerce a atividade remunerada na regra geral do aumento da validade da CNH, muitos criticando. E como base das críticas, a preservação da vida. Eu quero ver com esse curso EAD se eles vão fazer a mesma crítica, porque o curso EAD vai trazer morte. Exatamente. Né? O curso EAD é uma abertura para fraudes. Desculpa os meus termos, mas eu fico muito à vontade em falar porque eu conheço o sistema. Eu conheço como funciona o sistema de curso de reciclagem para motorista infrator. 1 minuto e meio você está reciclado. Essa é a realidade. Que possamos e vamos fazer isso nos cursos de especialização, Febraio. Sim. Eu acredito que, da pior das hipóteses, a aula remota no período da pandemia, não que eu sou a favor, mas até a gente suporta, né? A gente suporta, porque a aula ao vivo, né? E com todas as condições técnicas, tecnológicas, a gente sabe que não é das melhores. Agora, tendo em vista que a aula EAD é gravada, né? Nós estamos falando, não é de um curso de RH, uma universidade, uma faculdade, nós estamos falando de trânsito, de cursos de produtos perigosos, transporte coletivo de passageiros, cursos que nós ministramos da Resolução 68. Então, nós estamos falando de vida, de pessoas, de seres humanos. Então, eles estão fazendo assim, não dando a importância devida, né? Agora, tratando-se das autoescolas, eu entendo o que o senhor está se referindo, pois eu acredito que ainda está tendo um feedback, o Detran, com o sindicato das autoescolas, ainda tendo uma conversa. Agora, com os donos das EPTs, eu estou percebendo que isso daí está lento, não está tendo um retorno como gostaríamos, entende? A gente está, assim, totalmente a ver navios, né? Essa é a verdade. Ninguém sabe nada, ninguém tem informação concreta. Sábado passado, agora,
agora a EPT se posicionou, né, criando um protocolo para o retorno dos cursos de especialização, né, Febraio? Então, agora foi vamos ver. semana agora, recentemente, né? Mas demorou bastante esse retorno, né? Sábado agora. Muito, lógico, muito. Mas vamos ver, né? Vamos deputado, aproveitando o ensejo, até fora do foco, mas é um assunto relevante. Eu não li essa resolução, e parece que tem mais de 100 páginas. É a 789, que trata da categoria D, que o Val Prado, aí da Zona Sul, próximo de você aí, você deve conhecer ele, da empresa Campo Belo, ele é instrutor dos superarticulados. E ele pediu para me perguntar o seguinte: tratando dessa resolução da categoria D, está permitindo dirigir os ônibus superarticulados. O senhor tem algum parecer nesse sentido? Sim. Não tem novidade nenhuma, Febraio. É a resolução do mês passado, né? A resolução 789 do CONTRAN, né? Mas não tem novidade nenhuma. Dirigir veículo, ônibus, articulado, biarticulado com a categoria D sempre foi possível. Simplesmente há 23 anos que isso é possível. Vê lá o artigo 143, inciso 5º do Código de Trânsito, que diz o seguinte, né? Os condutores poderão habilitar-se, os candidatos poderão habilitar-se de categoria de A a E, obedecida a seguinte gradação. Inciso 5º, categoria E, combinação de veículos. Combinação de veículos. Então, quer dizer que categoria E é para combinação de veículos, 2 veículos ou mais, e aí tem a especificação. O ônibus articulado e o articulado ou biarticulado não é combinação de veículo, é um veículo único. E, inclusive, nós temos parecer do CETRAN do Estado de São Paulo, dizendo que sim, é possível dirigir com a categoria D. Então, a categoria E é uma exigência das empresas, não por força de lei. Agora, na prática, deputado, como vai ficar isso? Na prática, depende da empresa. A empresa é minha, eu contrato quem eu quiser. Você entendeu? Olha, na minha empresa existe categoria E. Pronto. Agora, a lei é regra. A lei, ela diz que eu posso dirigir com a categoria E. Leia o Código de Trânsito Brasileiro no seu artigo 143, inciso 5º. Direito público versus direito privado. Né? Sim. Deputado e amigos, parece que o meu amigo Emerson, né, está querendo fazer uma observação. Emerson, nós queremos ouvir a sua voz. As explanações ricas e objetivos do deputado não inibe a gente, não. Participa aí. Nossa live daqui a pouco já está caminhando para o encerramento. Nós agradecemos os internautas, agradecemos o Lima. Boa audiência. A explanação do deputado rica e com muita propriedade. Vamos lá, Emerson, você com a fala, filho. Traga uma pergunta, converse com o deputado, enfim. Não me aperta não, Emerson. Deputado, eu teria algumas perguntas fora do contexto a qual vocês estão conversando aí, porque eu seria demagogo em entrar num assunto que não é muito a minha área, né? Essa parte que toca aí artigo, a inciso, a PL, é uma coisa que está mais para vocês, que são instrutores, donos de autoescolas. Sim, lógico. Mas a gente está acompanhando e aprendendo, é uma honra estar sentado virtualmente ao lado de vocês. A nossa visão é aprender cada vez mais. Mas a minha pergunta eu vou fugir um pouco do contexto a qual vocês estão falando, eu não quero nem vou deixar o senhor em desconforto, nem vou decepcionar o meu grande Lima, meu professor que me fez esse convite, pode ficar tranquilo, mas se eu não perguntasse ao senhor, da mesma forma que o senhor nos representa aí, a nossa voz dos motoristas, dos transporte escolar, enfim, da categoria que o senhor representa, eu estou aqui hoje sentado também representando eles, porque não é todos os dias que nós temos um deputado federal sentado à nossa frente, né? Mesmo virtualmente. E eu seria muito, eu não sei como falar a palavra certa, e teria muitas reclamações de não perguntar. Que pena que eu não vou ter como perguntar, mas pelo menos é uma pergunta que está presa, um grito que está preso à nossa garganta, fora do contexto que vocês estão falando, é a respeito... Vou te fazer 3 perguntas bem simples em uma só. Tá? 3 perguntas em uma só. A respeito, representando aos empresários, né, que
que está tendo dificuldade em pagar os seus parcelamentos, dos seus respectivos carros, das vans, micro-ônibus, até ônibus, e os bancos estão cobrando juros abusivos e absurdos, tá? Essa já é a primeira colocação. Segundo, concernente também ainda às empresas de ônibus que estão pagando seus licenciamentos, a NTT, MTU, né, com carro parados dentro das suas garagens, se não pagar, né, pode até ser excluídos na realidade do sistema, como todo mundo sabe disso. E também, agora, essa que representa nós motoristas. Para finalizar, porque o tempo já está se esvaindo, como fica a nossa situação de vários pais de famílias que estão passando por dificuldades, passando por apertos, privações, né, que foram causados pela pandemia, pelo vírus, e que hoje, como no meu estado, não sei se o senhor pode me dar uma pincelada, uma resposta para nós, que estamos do lado de cá, como é que fica a situação nossa hoje, que nós não estamos sendo mais prejudicados, mas por conta, como eu sempre tenho falado, do coronavírus, no nosso caso aqui na Bahia hoje, por conta do coronelismo, que impede a gente de voltar a trabalhar. Se o senhor puder dar uma pincelada nesses 3 assuntos, fique à vontade, e eu agradeço pela rica oportunidade. Ô, Emerson, deixa eu ver se eu entendi, mas inicialmente, vamos lá. Quanto à questão dos bancos, das prestações dos carros, a minha sugestão, eu apresentei, lembrando que eu fiz o encaminhamento de uma indicação legislativa na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia o presidente da Câmara encaminhou uma indicação legislativa ao Banco Central, pedindo que protelassem a cobrança das parcelas, né, após o período de pandemia, mas sem a cobrança dos juros. É uma forma dos bancos contribuir. Nós precisamos de ajuda de todos. Acho que todos têm que se engajar nesse momento difícil que o nosso país está passando. Nem sequer o Banco Central nos deu resposta. Porque o Banco Central poderia criar uma diretriz aos bancos privados e fazer a possibilidade de uma prorrogação da cobrança dessas parcelas de financiamento. Agora, como o Banco Central não se posicionou, nada impede dos empresários ou até os autônomos ingressar com uma ação judicial, que eu acredito que já existe jurisprudência para este caso, para interromper a cobrança dessas parcelas e principalmente os juros. Muitas decisões já na justiça quanto a esses parcelamentos. Então, eu acho que é importante o empresário, o autônomo, provocar essa questão judicialmente. Uma vez que nós estamos no período de pandemia, uma calamidade pública, os contratos têm que ser revistos. Os contratos podem ser revistos. E o judiciário está revisando esses contratos. É só você fazer uma pesquisa, uma busca na internet e você vai ver essa questão aí. Né? Deputado. O coronelismo aí, meu amigo, infelizmente, né, a gente vota, a gente acredita nas pessoas, acreditamos nos compromissos políticos, e isso, né, quando chega no momento de fazer a parte deles, eles não fazem a parte deles. Mas isso cabe, né, à população conseguir enxergar essa questão e, em momento oportuno, mudar o seu representante. O voto é popular e democrático, né? Agora, muito me estranha um ditador, uma pessoa centralizadora, uma pessoa que não cumpre com seus compromissos políticos e é reeleito, né? Então, a gente tem que começar a reavaliar essas questões né, colocar os pingos nos is aí, porque é muito estranha. Porque eu vou te dizer, eu sou o sangue para uma reeleição. E eu vejo muitos políticos trabalhando de gabinete com porta fechada. E chega lá, aquela votação expressiva. Então, eu não consigo entender da onde vem tanto voto. Agora, o mais curioso, e o porquê vem esses votos, né? Então, acho que é uma pergunta que a gente tem aqui que deixar de responsabilidade da sociedade, dos eleitores. Nós temos os políticos que merecemos.
Somos nós que elegemos os políticos. E os políticos saem da sociedade. Deputado, Verdade. eu gostaria, como o Josimar mesmo disse, temos que nos preocupar com o tempo, deputado. Nós já passamos, né, Josimar, do horário. 1h30. 1h30, eu acho que já está bom. Eu já poderia fazer as considerações finais aqui e passar a bola para você. Pode ser isso, Josimar? Exatamente. Alguém quer fazer outra pergunta? Vamos, Febraio, Tá encerrar ok. por aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos agradecer os colegas que estão nos assistindo, né? Você só me permite a parte, Josimar? Você me permite a parte? Sim. Aí eu passo para você, eu já vou fazer as considerações finais da minha parte. E como eu deveria ter feito no início, acho que foi um pouco de nervosismo, da emoção de estar aqui presente com feras como vocês, que nos representam em vários estados. Acabei não iniciando a fala no início, dizendo que o deputado federal, Aboane, foi meu professor de trânsito, no curso de formação, há mais de 20 anos atrás. Então, para mim, é uma honra, depois de 20 anos, eu estive com o Ruiz, né, professor Ruiz, que é amigo do Aboane também, que trabalharam juntos lá no Detran atrás, e hoje estou aqui com o deputado. Agradeço pelo convite, agradeço nossos amigos, Josimar Amaral, Lima, Emerson, pessoas, referências na área de trânsito, transporte. Josimar, Espírito Santo, acabou de receber uma mensagem de um amigo seu do seu estado, dizendo que você representa o estado do Espírito Santo. Isso é gratificante, né? Ouvir isso de amigos. E é isso, deputado. Muito obrigado por você ter recebido o convite aí com olhos assim positivos, e o senhor acreditou em nós e nos atendeu. Gratidão. E vou encerrando por aqui, dizendo que desejo muito sucesso para o senhor lá na Câmara dos Deputados, sempre nos representando com dignidade, com respeito, e nunca esquecendo das raízes, né? O senhor é do trânsito, e nos representa também no transporte. Então, muito obrigado ao Lima, ao Josimar Amaral e ao Emerson, por ter me convidado, né, para participar dessa live. Aos nossos amigos e amigas que estão ao vivo aqui presentes, nos prestigiando, muitíssimo obrigado, gratidão, Deus abençoe a todos. E agora eu vou passar a palavra aí para os amigos aí. Passa a palavra para o Emerson para ele fazer as considerações, Eduardo. Obrigado pela sua fala. O Emerson faz as considerações. Deputado federal, muito obrigado, Aboane. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu. Emerson, a palavra é sua. Muito obrigado. Depois vai o Lima. Posso falar? Pode, Emerson. Pode. A palavra é sua. Tá ouvindo bem aí? Tá. Opa! Deputado, eu quero agradecer o senhor também pela rica oportunidade e agradecer meus amigos Josemar Amaral, nosso grande Lima, o professor Febraio, e agradecer também as pessoas que nos confiaram até agora aí a esse debate maravilhoso, e pedir desculpa também aos que ficaram esperando mais perguntas e mais respostas. Nós teremos outras oportunidades, né? Quero agradecer de todo o coração, deputado, que Deus abençoe o senhor, sua família, o seu mandato, tá bom? Muito obrigado, ricamente mesmo aí, por tudo, tá certo? Obrigado, Emerson. Obrigado, igual. Liminha. Bom, eu quero agradecer a todos, aos internautas, ao Eduardo Febrai, ao Josimar Amaral e ao Emerson Lopes. Deputado, eu quero te agradecer. Você é uma pessoa bacana, humilde. Obrigado por me receber no seu WhatsApp. Você sempre está curtindo as minhas coisas lá no Facebook. Tudo que eu estou postando, eu vejo que você está interagindo, curtindo. Obrigado. Faz a diferença de receber nós. Essa humildade, com certeza, faz a minha diferença. Pode ter certeza que vai ter meu voto aqui no estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado por confiança. Valeu. Lima. Opa. Lima, Febraio, amigo Emerson, assim, eu agradeço muito por vocês terem solicitado para que nós pudéssemos participar da live. E a diferença sempre como a gente cita nas aulas, cora coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E eu tenho, assim, a oportunidade, né, junto com meu amigo e sócio lá do Rio Grande do Sul, o Tenente Coronel Deli, a nossa empresa viaja pelo país, e eu sempre tenho muito respeito de tratar qualquer pessoa.
desde daquele que trabalha na faxina, na limpeza, na organização, até as pessoas que estão no cargo. Então, eu queria agradecer o deputado aqui, porque o Albuani, ele não se portou aqui como ser deputado. Ele está deputado. E para manter a sua legislatura, o seu mandato, ele age com extrema simplicidade, não mudou o seu comportamento, assim, a sua origem, e isso é um reforço e um sinal que ecoa de longe de que é possível associar capacidade política com capacidade técnica. Só que, infelizmente, o trânsito está muito desprestigiado, a verdade é essa. E aí não é resgate de prestígio, é a adoção de procedimentos de postura. Então, eu vou finalizar com essa fala o seguinte: a coragem, a dignidade, o caráter do homem se mede pelas suas ações. E sem nenhum tipo de demagogia, porque não faz questão aqui nesse momento de ficar lisonjeando ninguém. O deputado Albuani não tem que ser elogiado, não. Como deputado, ele não está fazendo mais do que a obrigação, mais do que o dever dele. E o mais importante é que ele, da forma com que ele se posiciona, ele demonstra isso para nós. Então, deputado, foi uma grande satisfação ter participado aqui, independente do seu condão de representatividade legislativa para o maior estado, a federação mais importante do Brasil, você se portou com uma dignidade que impressiona, uma humildade que arrasta, e isso os seus eleitores têm que ter a dignidade de falar assim: poxa, política boa e de qualidade é possível e nós temos bons exemplos. E você é uma dessas poucas mais relevantes referências. Muito obrigado, Deus te abençoe, e encerre nosso debate com a sua palavra de equilíbrio, sua palavra de serenidade, mas de força, de coragem, tá joia? Muito obrigado, deputado. Do meu coração, um abraço para você, para o Febraio, para o Emerson e para o Lima. Obrigado, Josimar. Obrigado, Emerson. Obrigado, Febraio. Agradeço o Lima aí por ter me convidado para participar dessa live. Para mim é sempre uma satisfação abrir esse debate, né, nesse segmento de trânsito e transporte, e dizer que sempre estarei à disposição, né? Inclusive, nesse momento, eu quero deixar meu celular pessoal aos internautas que nos acompanham, que houveram várias perguntas e a gente não consegue responder a todos, né? Mas quem quiser me ligar a qualquer momento, a qualquer oportunidade, o meu celular pessoal é o 11, né? São Paulo, capital, 99938-9470, né? O meu celular é público, é só esse número que eu tenho há 23 anos. É o mesmo número, é o número que liga o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha família, os meus amigos, os meus eleitores. Então, quer dizer, o meu mandato é totalmente aberto e público. E esses debates constroem muito para nós termos uma legislatura mais eficiente. Né? E eu peço a todos os internautas nesse momento que nos ajudem a legislar, porque o deputado não é o dono da verdade. Nós simplesmente somos a ferramenta para encaminhar a vontade da sociedade. E é assim que são os meus encaminhamentos na Câmara. Então, não é o deputado que cria o projeto de lei, é o deputado que encaminha a vontade da sociedade. E é dessa forma que eu vou conduzir, né, o meu mandato na Câmara dos Deputados, e foi sempre assim que eu conduzi na Câmara dos Vereadores em São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo a todos os internautas que nos acompanharam aqui, que nos ajudaram a ilustrar esse debate aqui, e, voltando a dizer, estou à disposição, e a minha satisfação maior vai ser quando vocês forem me visitar lá em Brasília, quando acabar todo esse período de pandemia, o Brasil voltar à normalidade, a economia começar a evoluir novamente, as autoescolas abrirem suas portas, o transporte voltar para as rodovias, para as estradas. Esse é o meu desejo nesse momento. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço, pessoal.
Obrigado. Abraço. Deus abençoe a todas as famílias do Brasil, amém, a todas as famílias do mundo, e nós vamos superar esses momentos difíceis, porque Deus sabe de todas as coisas e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Gratidão amém pelo prestígio, da honrosa participação de todos vocês. Está encerrada a nossa live. Deus abençoe a todos e salve amém o nosso país. Amém. Obrigado, Edmar. Obrigado a todos. Um abraço, André. Amém. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.